Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E aqui vai uma pergunta para vocês. Você conhece a personalidade dos seus jogadores de RPG? Ou melhor, você conhece quem é você como mestre? Quem é você como jogador? Isso é importante porque com certeza você já esteve numa mesa onde todo mundo estava se divertindo, menos você. Isso acontece porque cada pessoa tem um perfil, um jeito de se divertir. Se você for capaz de identificar quem é quem na sua mesa, você vai ser capaz de ler os seus jogadores. E isso vai levar a diversão para um outro nível. Sem perder tempo, porque o vídeo está muito longo, eu sou Renan Rivero e hoje eu vou te apresentar 12 tipos de jogadores. E como você pode fazer para alcançar o coração deles, para dar exatamente o que eles querem e fazer com que eles saiam felizes da sua mesa de jogo. O conquistador, ele tem um objetivo claro, ele quer subir de nível. Ele quer acumular riqueza, ele quer derrotar um inimigo poderoso. Ele valoriza o nível a nível do personagem e ele tenta maximizar o seu personagem dentro do sistema. Na mesa, eles podem ser um pouco competitivos e tentar vencer o jogo de alguma maneira. Coloque desafios que ofereçam recompensas significativas, itens raros, títulos importantes, habilidades exclusivas. Crie oportunidades para que esses personagens brilhem em combate ou resolvendo missões perigosas. Reconheça o que esses personagens estão fazendo pela história. Faça com que os jogadores se sintam valorizados e reconhecidos por serem um conquistador do mundo que você criou. Esses jogadores adoram o mundo ao seu redor, seja explorando mapas, investigando lore ou interagindo com NPCs interessantes. O explorador, ele valoriza a imersão e os detalhes do ambiente, muitas vezes se desviando do caminho principal para seguir um detalhe ou para resolver um mistério. Crie mundos ricos em detalhes, com histórias escondidas, enigmas, lugares secretos. Deixe esse jogador livre. Na hora de descrever alguma cena, abuse dos 5 sentidos. Digamos que você está descrevendo uma floresta muito antiga. Explique o cheiro com detalhes para ele. Se você está descrevendo uma vila muito movimentada, explique o som de como é essa vila. Os 5 sentidos são muito enriquecedores para quem é desse perfil. Recompense a curiosidade desses jogadores com descobertas exclusivas. Dê a eles momentos de completa liberdade para eles explorarem o mundo, sentindo que o mundo está vivo. Faça com que essas descobertas, as descobertas feitas por esses jogadores, tenham um impacto real na história. Isso vai fazer com que eles se sintam incentivados a explorar cada vez mais e, consequentemente, se divertir ainda mais. Eles estão no jogo pela interação social, seja pelo roleplay, seja pelo encontro com os amigos. Eles valorizam diálogos envolventes, histórias com momentos de cooperação, seja momentos dentro do RPG ou seja cooperação fora do RPG. Esse tipo de jogador pode ter uma tendência a evitar o combate, preferindo resolver as coisas na diplomacia. Para eles, resolver as coisas de uma forma harmônica, manter a harmonia é muito importante. Seja harmonia dentro do jogo, seja harmonia fora do jogo. Inclua na sua história NPCs interessantes, dilemas morais que eles possam resolver com negociação e situações onde a empatia seja essencial. Crie cenas sociais, festivais, banquetes, reuniões políticas, locais onde esses personagens possam brilhar. Permita que esses jogadores construam amizades, rivalidades, até mesmo romance. Mas acima de tudo, garanta que exista humor, seja dentro e fora da sua mesa de RPG. Porque para um socializador, o RPG é um momento de descontração e de dar risadas com seus amigos dentro e fora do mundo da imaginação. Esses jogadores buscam adrenalina e desafios de alto risco, muitas vezes se colocando em combate em situações de perigo. Eles gostam de testar o sistema, enfrentando personagens perigosos ou inventando estratégias muito mirabolantes. Eles podem ser um desafio para o mestre, mas com certeza eles trazem um dinamismo e uma energia para a mesa que é singular. Espere deles sempre atitudes arriscadas ou algo impensado, porque se eles sobreviverem, eles vão estar vivendo o ápice do seu personagem.
e vivendo o que eles querem viver, que é testar o limite dessa aventura que é o RPG. Inclua combates épicos, chefes difíceis, arenas perigosas. Faça com que o jogador experimente o seu personagem nas situações mais mirabolantes, imprevisíveis. Faça com que ele experimente a vitória das coisas impulsivas. Mas nunca deixe que o impulsivo passe impune. Talvez o general que ele derrotou seja chefe de uma guarnição, que vai ficar bastante irritada com esse jogador e seu personagem depois que o general foi morto. Então isso pode gerar uma história vinda da impulsividade do seu jogador na mesa. Você vai perceber um estrategista na sua mesa porque eles analisam cada passo que vão dar. Eles planejam cada movimento com muito cuidado, analisando regras, cenários e as possibilidades que a história oferece. Esses jogadores eles gostam de quebra-cabeças, armadilhas e batalhas táticas. Eles podem aplicar o seu conhecimento lógico e conhecimento do sistema para vencer os obstáculos de uma maneira mental. Um estrategista ele pode ficar bastante frustrado com qualquer improvisação caótica ou decisão impulsiva, principalmente se isso colocar o personagem dele em perigo. Como mestre, proponha desafios que exijam um pensamento lógico, por exemplo, enigmas complexos, labirintos ou batalhas que não necessariamente se vençam pela força bruta, que tenham variantes no seu final. Forneça informações claras para esses jogadores. Eles não vão estar tão conectados ao lore passado da sua história, mas vão estar muito conectados a informações que forem dadas ao longo da história, porque é através dessas informações que eles esperam criar uma estratégia para vencer os obstáculos que você, como mestre, vai colocar para eles. Recompense esses jogadores sempre pela sua inteligência. Isso pode ser um posicionamento favorável durante um combate ou uma vantagem extra vinda pelo fato de eles sempre se programarem com antecipação. Acho que vocês podem imaginar como é um jogador-ator. São aquelas pessoas que querem interpretar os seus personagens profundamente, que querem demonstrar motivação, expor os seus traumas, verbalizar os seus valores pessoais. O roleplay para esses jogadores está acima de tudo. Para eles, os arcos emocionais é o que mantém a história funcionando. Muitas vezes eles vão tomar decisões prejudiciais estrategicamente para se manterem dentro do personagem. Eles amam cenas dramáticas e para eles o mais importante é o desenvolvimento entre os personagens. Mantenham o roleplay o máximo de tempo, eles vão amar isso. Além disso, crie arcos pessoais ligados ao passado do personagem. Eles devem ter espaço para brilhar dentro da sua história. Dê espaço para monólogos. Também deixe que eles proponham interações emocionais com outros personagens. E quando tiver a chance, proponha para o seu jogador interações introspectivas dentro da mente do personagem dele. Como mestre, você deve oferecer a esses jogadores atores dilemas morais ou conflitos internos além do combate. Traga NPCs interessantes que provoquem a crença desses personagens, que provoquem ao ponto desses personagens mudarem e terem um arco dramático ao longo da sua história. Se possível, também traga temas universais, como amor, perdição, redenção e morte. Muitos deles também são mestres em outros jogos. Isso faz com que eles tenham vontade de contribuir para o desenvolvimento do seu mundo, podendo colocar a visão deles dentro do desenvolvimento da história que você está contando. Eles estão no jogo para co-criar e vivenciar narrativas significativas, com arcos dramáticos, reviravoltas e vendo o desenvolvimento de todos os personagens. Esses jogadores, eles valorizam a harmonia dos personagens com o tema da história, muitas vezes fazendo escolhas que vão ajudar o arco dramático da história a crescer, ao invés de favorecer e pegar uma vantagem para o seu personagem exclusivamente. Construa histórias com camadas e truques narrativos. Por exemplo, mostre uma cena que vai acontecer num futuro distante para esse jogador, ou permita que ele volte na memória, no passado do seu próprio personagem, relembrando uma cena que aconteceu. Como se vocês dois estivessem construindo um filme colaborativo. Esses jogadores amam temas profundos, como injustiça, sacrifícios e aventuras de proporções épicas.
também construa NPCs com histórias muito complexas que tenham conexão com o passado desses personagens. Por fim, permita que as ações de um contador de história tenham um impacto real no seu mundo. Saber que as escolhas dele modificam o seu mundo vai fazer com que eles tenham mais vontade de jogar a sua aventura. Esses jogadores, eles amam personalizar os seus personagens de uma forma que nunca foi feita antes. Eles criam backgrounds mirabolantes, eles querem habilidades raras e exclusivas, eles querem desenvolver alguma coisa especial para o seu personagem. Dentro de um limite, dê a eles o que eles querem. Porque o que eles querem é sentir que o seu personagem é exclusivo, nunca foi feito. Então, adapte as regras para que eles possam construir esse personagem e dessa forma eles vão criar opções inexploradas para a sua própria história. Um jogador inovador provavelmente buscará soluções fora do comum, muito provavelmente usando as suas habilidades exclusivas. Isso te dá como mestre a possibilidade de levar a aventura para lugares que nem mesmo você imaginou. Em resumo, ofereça liberdade para customização, seja para itens exclusivos, habilidades personalizadas, uma aparência única, mas inclua elementos que reflitam a identidade que esse personagem trouxe para a trama no seu próprio mundo. Como mestre, prepare o terreno para que essa novidade que o jogador está propondo tenha um impacto real na história. Um jogador indeciso, ele vai te pedir para mudar de personagem várias vezes durante a sua campanha, ou pelo menos ele vai desejar isso. O que pode acontecer também é que ele mantenha o personagem, mas esse personagem mude de personalidade várias vezes durante a história. O que acontece com o jogador indeciso é que, na verdade, ele quer vivenciar o arquétipo de vários personagens dentro da mesma história. Muitas vezes esses jogadores vão seguir o fluxo do grupo, evitando iniciar algum conflito ou tomar alguma decisão importante. Mas não se engana, esses jogadores eles amam o jogo, eles valorizam os momentos de descontração com o grupo. Eles querem estar com seus amigos acima de tudo. Como mestre, deixe as opções da história muito claras, para diminuir a pressão sobre o indeciso. Mas algumas vezes o jogador indeciso ele vai tomar uma decisão. E quando isso acontecer, silencie os outros jogadores. Coloque os holofotes sobre o jogador indeciso, para que a decisão dele tenha um impacto importante para a história. Mantenha o ritmo descontraído, com humor. Evite pressão excessiva ou colocar eles com prazos muito curtos ou escolhas muito angustiantes. Mas sempre que eles quiserem, lembre que no mundo criativo, toda contribuição é muito bem-vinda. Inclua momentos de cooperação dentro do grupo em que a decisão não fique exatamente em cima do jogador indeciso. E também crie histórias que permitam que esse jogador explore o seu personagem. Porque um jogador indeciso, ele apenas não sabe a potência ainda do seu personagem, mas ele vai descobrir. O jogador imersivo, ele quer se sentir dentro do mundo. Ele valoriza mais do que tudo o pacto feito entre o mestre e o jogador, e cada detalhe de ambientação importa para eles. Esses jogadores, eles detestam a quebra de imersão, piadas anacrônicas ou contradições no lore. Eles estão buscando experiências originais, histórias coerentes dentro das regras que foram estabelecidas pelo mestre. O imersivo, ele é um jogador que está entregue ao mergulho da imaginação. E ele ama poder visitar esse mundo especial que você, como mestre, criou para ele. Mantenha o mundo consistente, com regras claras para magia, economia e cultura. Use descrições ricas para ajudar seu jogador a viajar para o mundo que você criou. Ele ama esse mundo, então evite contradições que possam quebrar a imersão dele. Mantenha NPCs recorrentes, NPCs que evoluam, mudem, NPCs com os quais esse jogador imersivo possa se conectar cada vez mais. Para esse jogador imersivo, a viagem com os outros jogadores, a viagem para o mundo que você criou, é uma viagem que ele ama fazer. O jogador especialista ele sempre escolhe a mesma classe ou o mesmo arquétipo, seja um ladino, seja um mago. Seus personagens também tendem a ter características semelhantes. Eles podem ser sempre misteriosos, sempre carismáticos, e a sua interpretação também é parecida, mesmo que ele mude de personagem. Isso porque esse jogador acredita que encontrou uma forma efetiva de comunicar através de seus personagens. Esses jogadores acabam dominando a mecânica dos seus arquétipos preferidos e irão jogar com maestria em situações que exijam as habilidades desse arquétipo.
Se você tem um jogador especialista na mesa, você tem um jogador que sabe como ele gosta de jogar. E você, como mestre, sabe o que ele gosta de receber. O desafio aqui é fazer um equilíbrio. Misturar os clichês, afinal é isso que ele gosta, com novas experiências. Use a sua criatividade para expandir o arquétipo, para levar o arquétipo para lugares que esse jogador ainda não conheceu. Forneça para ele desafios que ele ainda não experimentou. O desafio de expandir o horizonte de um especialista vai fazer com que ele fique agradecido a você como um mestre, porque ele vai conhecer outros lugares que o arquétipo preferido dele ainda não foi. Traga para dentro do jogo o fato do seu jogador ser um especialista. Crie NPCs ou modifique o seu lore, colocando, por exemplo, uma guilda de ladinos que reconhecem o seu jogador como um grande ladino, mesmo que ele não seja. Mostre para o seu jogador que o arquétipo preferido dele pode ser explorado em lugares que ele ainda não viveu. Isso vai fazer com que ele ame ainda mais a classe que ele tanto gosta de jogar. Esse tipo de jogador traz um dinamismo imprevisível para a mesa, podendo render boas histórias paralelas que inclusive se conectam com a trama principal. Mas é preciso atenção, porque o excesso de individualismo pode não ser saudável para o conceito do RPG. Para esse tipo de jogador solo, crie objetivos paralelos que ele possa perseguir sem sabotar o grupo. Por exemplo, um caçador de recompensas ou uma missão pessoal que se una ao grupo. Inclua momentos em que a independência do jogador vire uma vantagem. Por exemplo, ele pode, em segredo, salvar o grupo num momento improvável. Enfim, o segredo para manter o funcionamento de um jogador solo é conectar as suas motivações pessoais com a trama principal. E aí, quem é você na mesa de RPG? Eu esqueci algum estilo? Me conta aí nos comentários. Mas uma coisa é certa, nós somos seres humanos e com certeza você é mais de um estilo do que eu falei. Talvez seja 2 estilos, 3 estilos ou mais. Se você quiser saber como contar uma história para todos os tipos de jogadores, eu tenho esse vídeo aqui no canal que vai te ajudar na sua arte de narrar. Agora vai lá contar a sua história.